Orlando, você acha que a masculinidade, ela tá em crise, cara? Fê, essa pergunta é muito curiosa, né? De certa forma, sim. Eu acho que aquela imagem que a gente tinha do masculino, né? Daquilo que os homens faziam antigamente, nem há tantas décadas assim, ela começou a entrar ou num declínio, ou dizem que numa necessidade de revisão, e a gente vive numa geração de homens que são órfãos de referência. Aí eles estão chegando na vida adulta, 25, 30 anos de idade, e tá, mas como que, eu não diria nem que é só masculinidade, muita gente foca, mas tem a ver com maturidade, cara. Os caras ficam, às vezes, mais velhos, com 30, 40 anos, e as atitudes que eles têm, as percepções de mundo que eles têm, esse é o ponto. São muito parecidas com as que ele tinha quando tinha 12, 13. Ele não mudou ainda, ele não virou a chave, e isso não, de certa forma, não fez ainda conduta e comportamento para ele. Então hoje o pessoal fala muito dessa questão de ser masculino, ser isso, e causa uma tremenda confusão na cabeça dos caras, porque muitos caras falam, tá, como que eu devo ser para ser mais masculino? E aí qual que é o problema, Fê? É entrar no estado de, abre aspas, neurose com isso. Ele fica vidrado no tema masculino, ele se torna um cara muitas vezes rígido, ele acha que ser masculino é agir com brutalidade, é agir com falta de educação. Ou frieza, né? Ou frieza, onde não cabe frieza. Ele acaba se tornando um personagem refém dele mesmo, porque no fundo, como vai dizer o autor de Sob a Sombra de Saturno, né, o James Rollins, os homens são regidos pelo medo. A maioria dos homens é regida pelo medo. Então, nessa regência do medo, ele precisa criar personagens e armaduras para não ser ferido, porque ele está muito ferido, muitas vezes, né? Então, dentro desse ramo que a gente atua, desenvolvimento pessoal masculino, essa é uma grande tônica que quase ninguém fala sobre essas feridas, sobre esses medos, sobre essa necessidade de criação de máscara, e uma delas é justamente o elemento da frieza que você bem citou aí, né? Como que eu sou só racional e não emocional, e os caras entram em todo tipo de paranoia. Total. Isso porque no Clube da Luta, né? A frase do Tyler que diz que somos uma geração criada por mulheres e órfãos de pais presentes, né? Que não ensinaram, e a gente não teve referência de masculinidade, por isso a gente não sabe como agir e o que é ser homem. Eu acredito também na internet veio esse mundaréu de gente, ou coach de masculinidade, ou qualquer coisa do tipo, que falaram muita bosta também na cabeça de muito jovem, na cabeça de muito marmanjo, e acabou que você confundiu as coisas, né? Você não sabe exatamente o que é ser homem. Tem gente que aparece que fala que não pode usar bermuda, tem gente que aparece que fala que não pode lavar louça, tem gente que fala, sabe? Então são umas regrinhas que, se você para pra pensar, não faz tanto sentido assim. E talvez seja por isso que muitos jovens têm referências de personagens da ficção, né? Como referência. Como que você acha que a gente pode começar a trabalhar mais, ou os jovens podem começar a trabalhar mais a sua masculinidade? Ele usa o homem como substantivo e corre atrás do adjetivo. Vou explicar. Eu tenho levado isso na minha página e tem facilitado o entendimento. Que tipo de homem você deseja ser? Homem você já é. Eu já quero tirar esse peso dos caras. Cara, homem você já é. Você já nasceu. Você é um homem, você tem lá o genes, você tem lá o aparelho reprodutor, você tem a testosterona, você já é homem. Tá? Fica tranquilo. Porque senão você vai ficar nessa angústia abstrata do que é ser homem. Vamos entender, irmão, que tipo de homem você quer ser. Agora nós vamos trabalhar o adjetivo. Eu quero ser um homem elegante. O que você precisa, né? A forma como você conversa, como você trata as pessoas. Eu quero ser um homem mais maduro, tá? Quais são os comportamentos que são infantis e que a gente pode começar a rever? Orlando, eu quero ser um homem mais atraente. Tá, então, onde que você não está sendo atraente para a gente começar a trabalhar? Sempre, Fê, na minha opinião, tem um adjetivo depois de homem. Eu quero ser um homem mais forte. Forte em que sentido? É fisicamente? Vamos trabalhar. Não, eu quero ser mais forte mentalmente, de não ser tão instável. Tá, então vamos entender por que você é instável. Ou logo você vai ser um homem, qual que é o adjetivo? Equilibrado. Então eu sempre tenho falado com os caras da importância dos adjetivos depois do substantivo homem. Porque mais homem, menos homem,
cai sempre numa grande abstração, porque homem é um substantivo. Eu quero entender qual é o adjetivo, a característica que está te faltando. Homem você já é. Agora, o tipo de homem, qual adjetivo que você quer ter, quer desenvolver, é que é onde a gente vai entrar com o trabalho. Então, isso, de certa forma, na minha opinião, tira esse peso do cara, porque se eu fico falando em mundos ou palavras soltas e abstratas, o cara continua no abstrato e continua angustiado. Então, se eu trago um elemento para ação e defino exatamente aquilo que ele deseja, ou que ele precisa olhar, ou que ele precisa implementar no cotidiano para daqui 6 meses estar um cara muito melhor naquele quesito, ótimo, vamos por um plano de ação. Eu percebo que assim, conversando dessa forma, colocando dessa forma, os caras ficam um pouco mais calmos e não caem naquela paranoia que eu tinha comentado contigo do ser masculino, no ser um personagem, porque ele consegue melhorar, ficar mais maduro, criar esses adjetivos dentro de uma estrutura de personalidade que é dele, porque tem caras que carregam mais o arquétipo do guerreiro, né? Aquela coisa. Tá, tem caras que têm uma alma um pouco mais de artista. Um pode desenvolver um pouco do outro, mas sempre vai haver uma prevalência. E os dois são importantes no mundo. Total. Hoje os caras ficam muito presos no arquétipo do guerreiro. É o primeiro que a gente encontra, né? Eu entendo isso, porque eu também já estive nesse lugar. A gente, né, se identifica muito com esse arquétipo, só que ele não pode ser o único. Existem outros que o sujeito precisa desenvolver. Ser masculino não é tão somente fazer guerra. Você vai ser um homem só que guerreia. E guerrear cansa. Tem que ser um homem também que é sofisticado no teu pensamento, que pode guerrear e escrever um poema, que tal? Que pode guerrear e tocar um instrumento. Olha só, eu fazendo as coisas. Porque só o ser humano é capaz dessas coisas que aparentemente parecem ambíguas. O bicho não é capaz de fazer isso. Os caras, na minha opinião, eles têm que sair desse masculinidade meio animalesca. Conserva-se esse instinto porque ele é nosso, ele está em nós. Né? Nosso cérebro se desenvolveu muito a partir daí. Mas que tal melhorar um pouco? Que tal criar novas coisas para ser um homem mais sofisticado? Um homem que tem essa parte embrutecida, que é típica, né, do elemento masculino, do macho da espécie, mas por que não também não cultivar outras características que talvez são suas e você quer inibir, só que precisa só ser direcionado um pouco melhor. Que você quer inibir por uma percepção distorcida do que é o masculino, né? Exatamente. Entendi.